Jai Jai! Mais uma vez nos encontrando para nossa jornada mediúnica. E hoje vamos falar sobre a mediunidade e os tipos, os processos mediúnicos sobre cada pessoa, né? Porque cada pessoa é um ser único. Espero que estejam acompanhando com o e-book, já estamos seguindo esse trabalho para que a gente possa realizá-lo de uma forma mais plena, né? Então, quando nós trabalhamos com a mediunidade, nós temos dois tipos de médios assim básicos, né? Os de efeito físico e os de efeito psicológico, moral, muitas vezes. Cada pessoa vai desenvolver a sua capacidade focada, muitas vezes, nesses princípios. E você, como eu, como todos nós, cada um de nós tem um processo mediúnico único. Não existe um médium igual ao outro, ok? Então, quando nós trabalhamos com mediunidade, temos que lembrar que temos 28, mais ou menos, processos mediúnicos. Então, cada pessoa é como se ela tivesse várias dessas partículas, né? Vários desses pedacinhos, é como uma refeição self-service. Então você vai lá, você come um arroz, um milho, você come lá, tem alface, tem um grão de bico, tem feijão. Você vai digerir esse alimento, pense como sensibilidade, como serão alimentados os seus sentidos. Então, mediante os sentidos que nós temos mais a absorção, nós teremos melhor qualificação deles quando ligados na questão mediúnica. Quando a gente fala, no caso de defeitos físicos, nós estamos falando de pessoas que são capazes de produzir fenômenos tangíveis, que a gente consegue ver, materialização, ruídos, levitações, manipulações de objetos. Cada pessoa possui exatamente uma percepção mediúnica quando está relacionada aos efeitos físicos, né? Que um deles é tipologia, né? Batida de sons inteligíveis. Você sente sons batendo em lugares que não faz sentido. Isso é uma capacidade. Outra tem a ver com a voz indireta, né? Você ouvir uma voz que você não usa as cordas vocais, mas a voz está aqui, todo mundo está ouvindo essa voz. A voz está no ar, né? A gente sentir. Outra é o transporte e levitação de objetos, é bem rara, né? Eu pratiquei muito isso durante uma época da minha vida. É uma meio fascinação movimentar objetos. E a escrita direta, não misture com psicografia. Psicografia você usa a mão, a escrita direta você simplesmente põe a caneta, às vezes uma linha, né, só para dar um apoio, ou simplesmente a caneta ela se escreve sozinha. Ou simplesmente um papel que você passa a mão e ele sai escrito. Também já vi esse tipo de processos mediúnicos. Aí a gente vai para os efeitos de inteligência, que é a maioria de nós, a maioria das pessoas tem mais esses efeitos de inteligência, de moral, que tem a ver com a questão da integridade mental da pessoa, com os espíritos, canalizando mensagens, intuições, palavras, imagens. É o que a maioria das pessoas tem, porque é até mais fácil. Porque quando trabalhamos com efeitos mediúnicos relacionados a efeitos físicos, trabalhamos com ectoplasma. É conhecido e reconhecido por todos que nós temos que ter um ambiente a nível de energia, de prana, mais limpo, mais puro, senão o ectoplasma não se manifesta. Você tem que ser um grande médico para conseguir isso. Mas manifestar isso em uma cidade poluída como uma grande capital como São Paulo, Nova York, uma cidade muito poluída como Cubatão, uma cidade indiana, é bem complicado, porque você tem que romper a questão da poluição, porque você precisa de partículas vivas, né? Você precisa ter toda uma conexão vibracional e a própria poluição tem o seu padrão vibracional, né? Ela tem a sua energia e ela impede que a manifestação física ocorra. No caso de efeitos de inteligência, né, nós vamos pegar a psicografia, né,
pode ser mecânica, pode ser intuitiva, né? Porque uma coisa é a questão do Chico, né? Ele fechava os olhos, colocava a caneca na mão e vinha embora. Né? Outra pode ser intuitiva, você pensar, refletir e vir uma mensagem, tá? Nesse sentido. Pode também ser semimecânica, parte, a mão do espírito escreve, aí você pega a outra parte, deixa eu completar que eu já sei, né? Aquela questão, ela mistura os dois, né? A psicofonia que tem a ver com consciência, semiconsciência, inconsciente falante. Você fala conscientemente, o verbo sai conscientemente ou inconscientemente, ou consciente ou semiconsciente, mesmo não tendo, ponto, vírgula, travessão, a percepção de incorporação. E eu digo isso porque eu tenho muito essa capacidade, é muito latente em mim. Muitas vezes, quando eu faço os vídeos, isso se manifesta. Eu percebo isso conscientemente, às vezes é semiconsciente, às vezes é inconsciente. Vai depender muito da minha penetração, da minha concentração, do estado que eu esteja, né? Porque isso depende muito do médium. Né? A questão de intuição. A questão da intuição, ela pode ser tanto mental, de uma forma sutil, como grosseira, né? Parece que acende uma luz de alerta, pim, 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 pim. Aí cabe a você ter a percepção mais clara para poder manifestar isso e enxergar que você percepção extrasensorial extremamente refinada. Né? A questão da inspiração, né? Canalização de ideias elevadas. Esse eu sou famoso, né? Eu pego uma ideia e transformo ela muito rápido. Enxergo situações que as pessoas não enxergam. Antigamente eu pensava que isso era uma percepção simplesmente da minha inteligência. Eu sei que hoje é uma questão mediúnica, sabe? Essa capacidade de eu poder levar qualquer ideia, uma empresa, um projeto a uma oitava maior, sabe? Vidência, né? Que é ver os espíritos, ver cenas espirituais, que é você poder enxergar isso de uma forma visual, né? Ao mesmo tempo sutil, porque ela é muito rápida, como um flash, muitas vezes, e você tem que ter o máximo de informação possível. Audiência, né? Que é o caso de ouvir os espíritos, que eu falo que é sempre um dom bacana, né? Porque quando você tem a clarividência, teve a cena, aí você vai supor o que aconteceu, né? Você vai ter uma percepção. Quando você ouve, parece que já vem tudo detalhado, né? Tem até a bula do remédio, certinho, como Edgar Cay, que era famoso por isso. Clarividência, que é na situação, tanto clarividência de dia como a clarividência onírica, né? Dos sonhos. Você tanto tem a clarividência de estar aqui e ter uma visão clara, né? No sentido não só de ouvir e ver a cena de uma forma clara, como você pode também ter isso a nível de sonhos. Os dois se manifestam no mesmo processo de clarividência, que é uma reflexão do futuro, no caso. Existem também, isso pode ser classificado, filhos, de diversas formas. Isso aqui é apenas uma forma para vocês se entenderem. Tá? Como isso aqui é um estudo do nível 1, é uma base. Depois a gente vai se refinando nos novos cursos e e-books que serão lançados. Tá? Que é o básico que você precisa entender. Agora nós temos vários tipos de médium. Eu fiz algumas classificações. Como disse, poderia ser bem maior. Né? Então, nós temos os médiuns de cura, né? Capazes de canalizar as energias sutis, né? Aliviar as pessoas de suas dores, sofrimentos, tanto angústias emocionais como físicas. Né? Acontece quando a gente faz esses passes, faz imposição de reiki. Né? Reiki é um processo de mediunidade de cura. Né? E uso de ervas, de cristais. Tudo que você trabalha com processos de cura, você trabalha diretamente com também uma linha espiritual. Né? Aí, dependendo da tradição, cada uma está aqui. Como a gente está aqui no altar hindu, ali em cima existe o meu Sudhavanta. O Sudhavanta é o senhor que traz o elixir da longa vida, o Amrita. Né? E ele manifesta a cura dentro do hinduísmo.
Cada tradição tem a sua, como a gente teve no caso dos orixás, o Baloaê, né? O Baloaê, ele vem para trazer a cura, como o meu sangue, com as ervas. Cada um manifesta-se de uma forma diferente sobre o mesmo arquetipo. Entendeu? É o mesmo arquetipo, só que às vezes a personalidade é diferente. Como nós temos aquele médico que te ouve e conta as histórias da vida dele, você tem aquele médico que fala, sim, qual que é o problema? Isso, já dá a prescrição e segue, vamos pro próximo. Então é uma questão de personalidade, do arquetipo, muitas vezes, da tradição religiosa que você tem, além da sua interferência pessoal. Né? Lembre-se que nós interferimos, temos que alcançar esse processo de inconsciência plena, né? No sentido de permitir que sermos uma folha ao vento perante ao desejo do nosso Senhor. Alguns alcançarão e desejam, outros não querem alcançar isso. É preciso manter-se ainda no controle. E tudo bem, cada um está num estágio de evolução e cada um vai alcançar o que precisa. Nós temos os métodos sensitivos que trabalham com a empatia, né? No caso, que trabalham com emoções, as emoções do ambiente, dos espíritos, né? Trabalha com a sensibilidade emocional, né? Que é aquela questão de você sentir a situação. Você sente, você é uma antena parabólica, literalmente. Tanto do mundo espiritual como do mundo material a nível sensitivo. Você consegue perceber as nuances da diferença de hertz, vamos falar pela ciência, quem quiser ouvir, pela ciência, ou pelos chakras, que você está vibrando, e essa vibração, às vezes, ela não quer dizer que ela seja ruim, adversa à sua. Pense assim, porque muitas vezes você não se sente bem, mas o lugar parece bom. Mas a questão não é o parecer ou não parecer. A questão é baseada no teu padrão vibracional. Se você é o rapaz gótico do cemitério, você vai se sentir muito bem lá no cemitério, em cima das tumbas. Mas talvez não em outra situação. Como uma pessoa que gosta de ficar na liberdade, ficar na floresta, vendo paisagens, ela não vai gostar muito de andar de elevador, entendeu? Então o ambiente interfere obrigatoriamente, né? Temos também os médios de desdobramento e projeção astral, né? Que tem a capacidade de estar em estados, às vezes, de sono, estados alterados de consciência, no caso de transes, no caso de poder viajar, né? Poder entrar em planos espirituais, o que um pajé, um xamã faz também. É entrar em planos diferentes espirituais, que você às vezes tem por sonhos, né? Muitos de vocês tiveram esses sonhos, a maioria, eu acredito, se eu tiver esses sonhos, se pararem agora um pouco para pensar, vocês vão refletir sobre isso e vão encontrar em algum momento que você está vendo esse processo de projeção. É natural que todos nós temos. E na projeção nós podemos observar, podemos curar, podemos entender, podemos aprender, podemos estudar. Vai depender muito da sua capacidade. O médium que precisa do transe, né? Que é o caso do médium de xamanismo, do médium de religiões afro-brasileiras. Você precisa entrar num transe. No caso do xamanismo, o uso de gnose vegetal, um estado alterado de consciência. No caso da Umbanda, do Candomblé, através do ritmo, aceleração da pressão, batimento cardíaco e tudo isso, dos ogãs, a música te leva a um estado alterado de consciência. Né? Então todos, eles podem ser tanto utilizados em silêncio, o transe também pode ser em silêncio, como pode ser sobre uma perspectiva que vai te impulsionar a ele. A questão é você estar aberto ao processo de transe, porque o transe, tanto você dentro de um trabalho espiritual mais profundo, que te coloque dentro desse estado, como a questão de você também estar habilitado, estar focado, direcionado para... E a questão de médios também oraculares, que usam oráculos, né, símbolos. Você que joga tarô, você que usa runas, I Ching, né, cartas, você trabalha também com uma capacidade mediúnica sobre isso. Todo mundo que trabalha, esse pessoal que trabalha profissionalmente, né, temos a mestra Naradi, que trabalha profundamente com tarô,
a pessoa acaba alcançando um estado mediúnico no processo de tarô. Isso é real. Só precisa do quê? Treinar, né? Quando mais nós treinamos, mais ganhamos a nossa mediunidade. É um caminho bacana de você desenvolver a tua intuição, você ouvir o que você está lendo, o que você está sentindo. É um bom caminho também. Nós temos os médiums também, no caso, artistas, né? Que trabalham com a arte. Vamos pegar desde a questão de escritura, poesia, pintura, escrita ao Chico Xavier, né? Pintura, o caso do mestre Gasparetto, que trabalhavam com um processo artístico dentro do processo mediúnico. Né? Então você vai encontrar várias nuances. Você pode estar jogando búzios e estar nos oráculos, né? Você pode estar sendo aquela pessoa mais sensitiva da energia. Você vai se encontrar dentro de algum processo mediúnico de forma natural. Observa um pouco, pensa um pouco como você se sente e você vai encontrar obrigatoriamente alguma dessas faculdades sendo ampliadas, exploradas na sua vida. Tá bom? Espero que isso seja a reflexão. Leiam o e-book, toda a referência que está lá, reflitam, estudem as aulas, tem as aulas online, leve todo o material e vamos aprender e vamos nos nivelar e realmente iniciar uma jornada mediúnica reveladora e transformadora, porque você vai se conhecer. Já, já. Até o próximo vídeo.